Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje, o conteúdo é sobre física e mensuração. Vamos aos objetivos da aula. O objetivo geral é explicar a física e sua mensuração. E nós temos aqui os objetivos específicos. O primeiro deles, certo? Dos objetivos específicos é entender as unidades de padronização básica da física, ensinar o que são grandezas físicas derivadas e fundamentais, mostrar a diferença entre as grandezas físicas derivadas e fundamentais e, por fim, apresentar alguns prefixos nas unidades, ok? Bem, vamos começar aqui a aula. Quantidades físicas e suas derivadas. Então, a física ela é uma ciência essencialmente experimental. Como todos vocês já sabem, a física ela é a ciência que estuda a natureza. A palavra física tem a origem etimológica do grego physiker, né, que significa natureza. Daí por isso que a física ela é a ciência que estuda a natureza e é essencialmente experimental, dotada, certo, do método científico para a comprovação das suas leis, das suas teorias, postulados, axiomas, enfim. Então, a realização de experimentos ela é permeada por processos chamados de mensuração, que são medidas, dos quais resulta a obtenção, né, das medidas, expressas através de números seguidos das unidades apropriadas. Por exemplo, quando a gente faz a medição utilizando um termômetro da temperatura do corpo humano. Então, lá indica, por exemplo, 37 graus Celsius. Graus Celsius é a unidade para a temperatura, certo? E nós temos o número 37 associado à unidade que é o grau Celsius. E daí, olha, que dão significado quantitativo e conceitual às quantidades físicas ou às grandezas físicas associadas aos fenômenos observados. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei do termômetro, medindo a temperatura do corpo humano e ele indicando 37 graus Celsius, então esse número nos dá um significado quantitativo e conceitual, ok? Aqui, por exemplo, nós temos um dinamômetro que é utilizado para medir força. A unidade de força, por exemplo, no SI é o Newton. O SI é o Sistema Internacional de Unidades. Bem, então os padrões de unidade básicas são massa, tempo e comprimento. Então essas três são as grandezas físicas de padronização básica. Descrever então um processo de mensuração de uma quantidade física coincide com o método de defini-la. É o que se chama definição operacional. No processo é indispensável o uso de algum aparato instrumental. Então, nesse processo de mensuração, né, de medição, é necessário um instrumento para fazer essa medição. No caso lá, anteriormente, nós tivemos o termômetro e o dinamômetro, né? O termômetro para medir temperatura e o dinamômetro para medir força. No caso aqui, por exemplo, a massa ela precisa de uma balança para fazer sua medição. Distância pode ser medida com uma trena, uma régua também pode fazer medição. Nós temos aqui o cronômetro para medir o tempo, certo? O relógio também pode ser utilizado para medir o tempo. Então, são aparatos instrumentais utilizados para mensuração, né? Para nos dar valores numéricos de medidas de determinadas grandezas. No caso aqui, eu estou tratando da massa, do tempo e do comprimento. Bem, vamos falar agora sobre a massa. A massa, por exemplo, ela tem um padrão que das 7 unidades fundamentais de mensuração, essas 7 unidades fundamentais de mensuração são as grandezas físicas fundamentais, que compõem o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. É a única que ainda retém legalmente, até o presente momento, a sua definição do século XIX, a massa. Originalmente, o padrão de massa é chamado quilograma padrão, símbolo, né, quilograma. Aqui. Então, a massa no SI é o quilograma, né, que é a primeira das grandezas básicas de padronização. Bom, o tempo,
né, chamado segundo, originalmente segundo minuto, define-se como o tempo necessário à ocorrência de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 137. Olha a definição aí, né, para o segundo. Tal definição refere-se a um átomo de Césio em repouso, extrapolar a temperatura de 0 Kelvin, condição irrealizável exatamente. 0 Kelvin, né, que seria o zero absoluto, que é a menor temperatura que se pode chegar. No segundo ano vocês vão estudar sobre isso, né? O que vocês têm que entender aqui agora é que o tempo é uma unidade de padronização básica e a unidade é o segundo no SI. Em relação ao comprimento, em 1791, ainda no século XVIII, a distância entre o Polo Norte e o Equador terrestre, medida ao nível médio do oceano, era de exatamente 10 milhões de metros, que equivale a 10 elevado a 7 metros. Durante muito tempo foi assim definido o padrão de comprimento, o metro, certo? O metro padrão ele foi originalmente definido como a fração da distância do Polo Norte ao Equador. Nessa definição, o metro corresponde a 1 sobre 10 milhões dessa distância. Ok? Então, a unidade para comprimento é o metro no SI. Bom, em relação às quantidades físicas derivadas e suas unidades, certo? São as unidades derivadas, né? No caso aqui, as grandezas físicas derivadas e suas respectivas unidades, como é que a gente vai chegar nelas, ok? Quantidades físicas derivadas seria a mesma coisa de grandezas físicas derivadas, certo? Alternativamente, há certas quantidades ou grandezas físicas cuja sua descrição carece do conhecimento de uma relação matemática envolvendo outras quantidades susceptíveis de serem medidas. Exemplos de grandezas físicas derivadas: densidade. A densidade, por exemplo, ela é derivada da massa e do comprimento, né? Porque a densidade ela é calculada pela razão da massa sobre o volume. Então, massa, a unidade é quilograma e volume é metro cúbico, que é a unidade para comprimento, né? Então, a aceleração também é uma grandeza física derivada, velocidade, força, energia. A pressão também é uma grandeza física derivada. Todas as grandezas físicas derivadas, elas são derivadas das fundamentais. E são 7 as grandezas físicas fundamentais, certo? São justamente estas agora que vocês estão vendo. Então, olhe, há apenas 7 quantidades físicas fundamentais para o Sistema Internacional de Unidades. Todas as outras são derivadas destas. Então, nós temos aqui as 7 grandezas físicas fundamentais: o tempo, a massa, o comprimento, corrente elétrica, quantidade de substância, intensidade luminosa e temperatura. Essa temperatura é a temperatura termodinâmica. Então, estas aí são as 7 grandezas físicas fundamentais. Todas as outras grandezas físicas são derivadas destas 7. Por exemplo, lá, a densidade ela é derivada de quê? Da massa e do comprimento, porque a densidade ela é calculada pela razão da massa sobre o volume. A aceleração, por exemplo, ela é derivada de quê? Da velocidade sobre o tempo. E aí nós teríamos que saber a da velocidade. E a velocidade ela relaciona espaço, né? Variação do espaço sobre o tempo. Então seria comprimento e tempo para velocidade. Então, cada uma dessas 7 grandezas físicas fundamentais, elas têm suas unidades. Por exemplo, o tempo, a unidade é o segundo. A massa, a unidade é o quilograma. O comprimento é o metro. Corrente elétrica, ampere. Quantidade de substância, o mol. Intensidade luminosa, a unidade é candela. E temperatura termodinâmica, a unidade é Kelvin. Então, estas são as respectivas unidades destas 7 grandezas físicas fundamentais. Bem, nessa tabelinha aqui,
eu mostro para vocês o nome da grandeza física fundamental e o símbolo. Por exemplo, o comprimento, o nome é o metro, o símbolo M, né? A massa, quilograma, kg. Tempo, segundo, S. Intensidade de corrente elétrica, ampere, que é um A maiúsculo. Temperatura termodinâmica, Kelvin, é um K. Quantidade de substância, mol. Intensidade luminosa, candela, que a abreviação é CD. Tá? Então essa tabelinha aí ela é importantíssima, certo? Então gravem essa tabela, porque nessa tabela tanto você tem aqui as 7 grandezas físicas fundamentais, quanto as unidades dessas 7 grandezas físicas fundamentais no Sistema Internacional de Unidades. Lembrando que o Sistema Internacional de Unidades é um sistema de padronização de unidades adotado internacionalmente. Em qualquer lugar do mundo, a unidade, por exemplo, para tempo vai ser segundo no SI. Já para comprimento é o metro, certo? Então, qualquer lugar do mundo, sendo no SI, a unidade será aquela determinada por esse sistema. Bom, a unidade de intensidade de corrente elétrica, agora eu vou falar sobre ela, que é chamada o ampere, é a intensidade de uma corrente elétrica constante que, mantida em 2 condutores retilíneos e paralelos de extensão infinita, de secção circular negligenciável, situados a uma distância de 1 metro um do outro no vácuo, aplica uma força magnética igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 newton por metro de comprimento. Então essa é a definição do ampere, que é a unidade para a corrente elétrica. Então o que interessa para vocês saberem é que a unidade de corrente elétrica é o ampere. No caso, a unidade de temperatura termodinâmica, que é a outra grandeza física, é o Kelvin. O que significa isso? O Kelvin é a fração de 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água. A temperatura relativa na escala Celsius é definida por. Então, T seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Onde T0, que seria a temperatura inicial, seria 273,15 Kelvin por definição. Mais uma vez eu volto a repetir que o que interessa saber é que a unidade de temperatura é o Kelvin no SI. A unidade de quantidade de substância, que é o mol, certo? É a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades elementares como átomos. Existem 0,012 kg de carbono 12, ok? Então, quando se emprega o mol, deve-se especificar essas entidades elementares, que podem ser átomos, íons, moléculas, elétrons ou outras partículas, ou ainda grupos específicos de tais partículas. Então, eu trouxe essa informação complementar, mas, novamente, o que interessa é saber que a unidade para a quantidade de substância é o mol, tá bom? Aqui eu só contextualizei um pouco mais. E a intensidade luminosa, a última das 7 grandezas físicas fundamentais, a unidade é candela. É a intensidade de luz em uma dada direção de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência de 540 vezes 10 elevado a 12 Hz e cuja intensidade energética nesta direção é 1 sobre 683 watts por esteroradiano. Então, a unidade de intensidade luminosa aqui, candela, tá bom? Que é o que interessa. Bem, e para finalizar esta videoaula, eu tenho aqui o uso de prefixos nas unidades. Essa tabelinha ela mostra alguns prefixos, certo? Para as potências de 10. Verifique-se uma necessidade essencial de definir unidades maiores e menores do que as unidades padrão das quantidades físicas fundamentais. Por exemplo, potências de 10 aqui, 10 elevado a menos 24, o prefixo é o locto, certo? 10 a menos 21, zepto.
10 a menos 3, mili. 10 a menos 2, centi. Abreviaturas aqui. Para o locto é o Y. Já para o micro, ó, essa letrinha grega aqui, mi. Mili é um M, centi é um C. Potências de 10, 10 elevado a 1, deca, 10 elevado a sexta, mega, a abreviatura é um M maiúsculo, giga é um G maiúsculo, a abreviatura. Então é interessante, eu coloquei essa tabelazinha aqui para vocês saberem o uso de prefixos nas unidades, certo? Físicas. Vocês podem dar uma olhadinha, não precisa decorar isto, ok? Bem, estas foram as referências desta videoaula. Fiquem atentos às atividades que serão adicionadas, ok? Até mais, pessoal!